A paz do Senhor, abençoados. Vamos gravar mais um vídeo para edificar nossa fé, conversar um pouquinho com Deus, para Deus estar nos abençoando cada vez mais. Temos que estar pronto para ouvir e tardio para falar. E nessa hora Deus quer falar conosco. Então nós temos que abrir nossos ouvidos. Não estão agravados os ouvidos de Deus e os nossos também não podem estar gravados para nós poder ouvir a voz do Senhor, amém? O livro hoje que vamos ler, que Deus quer falar conosco, está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 21, versículo do 14 ao 21. É uma passagem muito conhecida dos conhecedores da palavra do Senhor, dos que são simpatizantes da palavra do Senhor, amém? Nós vamos falar sobre uma mulher chamada Agar. Muitos condenam essa mulher, porque ela se levantou contra a esposa de Abraão, que era Sarai na época, depois que virou Sara. Muitos questionam por que essa mulher se levantou contra a própria patroa dela, dizendo que ela era uma serva. Mas poucos param e pensam como foi difícil a vida dessa mulher, né? Ela foi levada escrava pelo senhor Abraão e a sua patroa Sara. Ela era uma escrava, ela não tinha regalias. Por mais que ela vivia junto, no meio da casa, dentro da tenda de Abraão, servindo a sua patroa Sara, ela era submetida ao que quisessem fazer com ela. A palavra escrava já diz, ela era escrava de qualquer coisa. E é tanto que ela foi usada como a mulher para gerar o primeiro filho de Abraão, que era Ismael. Muitos falam, mas é porque Sara não esperou na promessa que Deus tinha para ela. Sim, Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões, disse para Sara que ela seria mãe de multidões, que ela geraria um filho. Mas pela pressa, pela ansiedade deles, eles não quiseram esperar nas promessas do Senhor. Muitas vezes é assim nós também, né? A gente sabe que Deus prometeu, a gente sabe que Deus quer fazer conosco uma grande multidão, uma grande obra, e nós não esperamos o tempo certo. Bom, mas hoje o nosso foco é Agar. Agar, sendo daí uma escrava da sua senhora, foi e obedeceu, deitou-se com Abraão e gerou o filho, o primeiro filho de Abraão, Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Quem era o filho da promessa era Isaac. Oh, aleluia! Mas gerou o filho, Abraão reconheceu ele como filho, circuncidou ele aos 13 anos, ele fazia parte da sua casa. Abraão reconheceu ele como seu filho, como seu herdeiro. Mas só que a promessa de Deus estava valendo ainda, sempre está valendo, para todo sempre. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo determinado dele. Assim, daí, com o tempo passou, Sara gerou o filho da promessa. Abraão teve o filho da promessa, o filho ali, que ele e Sara mesmo. Não precisou interferência de outra mulher fértil, que Deus frutificou o ventre de Sara. E a passagem onde nós vamos ler em Gênesis capítulo 21, do 14 ao 21, onde fala assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro. Também deu-lhe o menino e pediu-se a ela. Foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Oh, glória, amém? Já me emociono em saber que Deus ouve a oração. Pela fé, irmãos e irmãs abençoados, nós somos descendência de Abraão também. Uns por linhagem de descendência de DNA, que saíram de Israel por vários motivos de guerra, se espalharam pela Europa toda, vieram até a América. Alguns são descendências de linhagem sanguínea, outros são descendências pela fé, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. E isso inclui nós quando aceitamos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, pela fé, nós também somos descendência de Abraão. Mas aqui, Ismael era descendência de sangue de Abraão. E Deus ouviu a oração. Vocês pararam e prestaram atenção que não foi só... Deus se referiu ao menino 3, 4 vezes. Deus ouviu a voz do rapaz, Deus ouviu a voz do moço, Deus foi com o moço, Deus prosperou o moço. Por quê? Por que ele não fez isso com Agar? Porque Agar era de uma linhagem egípcia. Ela, ainda que sabe no seu coração, tinha idolatria a ídolos, que no Egito era normal ser idólatra de vários deuses. Mas como Ismael era descendência direta de Abraão, Deus escutou a oração, o choro desse menino, que apenas era um menino, era um adolescente entrando na puberdade. E hoje eu quero deixar para vocês, irmãos, irmãs abençoadas, que Deus ouve a oração. Deus escuta o nosso clamor, Deus ouve o nosso choro, Deus escuta o nosso gemido. Amém? E o que Deus fez? Deus abriu os olhos de Agar para ela ver que tinha um poço logo ali, pertinho dela tinha um poço, que onde poderia estar matando a sede do menino e dela. Porque a palavra nos fala aqui que mais tarde Ismael foi uma grande nação, que aonde descendentes dos palestinos, dos árabes, os árabes são descendência direta de Ismael. Se tu fores olhar bem a palavra e a cronologia e a teologia, mostra que os palestinos, os árabes, os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então, por isso que muitas vezes há muita guerra, há muito conflito no Oriente Médio todo, porque há aquela disputa de terra entre dois filhos. Há dois filhos, Isaac, que é o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, mas Ismael também foi reconhecido como filho, porque também é um filho sanguíneo de Abraão. E houve toda aquela guerra, toda aquela separação, e com o tempo, aí que tá, Ismael e Isaac se encontraram mais tarde, eles foram amigos mais tarde, eles conviveram de certa forma como irmãos, tanto que quando foram sepultar Abraão, os dois estavam juntos. Ismael e Isaac, eles estavam juntos quando foram sepultar Abraão. Mas só que com o passar dos anos, o povo entendeu que Agar saiu sem nada, somente com uma botija de água, um odre de água, um pedaço de pão, no deserto, com o seu filho, que teria por direito a herança de Abraão. E ficou tudo para Isaac, que era o filho da promessa. Mas só que Deus honrou mesmo assim Ismael. Deus honrou Ismael, fez uma grande nação, prosperou, foi um flecheiro, foi um caçador, se deu muito bem, tanto que a descendência dele é até hoje reconhecida como os árabes, como eu comentei. E Isaac foi aquele filho da promessa, aquele filho do choro, aquele filho da espera. Foi tão abençoado quanto tanto que Jacó, ali surge, a partir de Jacó surge as 12 tribos de Israel,
Mas se nós formos estudar, de Ismael também surgem 12 tribos, onde tem os amonitas, todo aquele povo lá que se levantou contra os filhos de Israel, contra os hebreus, são descendência de Ismael. Também Deus fez 12 tribos para Ismael, se criou 12 tribos para Ismael, descendência. Só que reconhecida é somente pelo povo cristão, messiânico, as 12 tribos que descendência de Jacó, que mais tarde é o neto de Abraão. Mas então, irmãos, eu quero dizer para vocês, como Deus é bom, né? Meio a problemas, a dificuldade, a desertos da vida, a cegueiras espiritual, Deus escuta. Um choro, um clamor, uma voz, Deus escuta. Deus também tem promessas contigo. Elas podem aos teus olhos estar tardando, pode não estar vindo, não estar acontecendo como não estava acontecendo com Abraão e com Sarai. O filho que Deus prometeu não estava. Como é que eles já estavam em idades avançadas, 90 e poucos, 80 e poucos, e os filhos da promessa não tinha chegado, não tinha sido gerado ainda. Às vezes nós somos assim também. Por impulso, por querer ver o milagre, por querer ver a bênção, colocamos pessoas no nosso caminho que não eram para estar. Procuramos meios e formas e maneiras de alcançar nosso milagre que não é o que Deus queria. Deus honra, Deus abençoa, assim Ele não deixa ninguém perecer, não deixa, porque todos somos filhos dEle. Mas o ideal é nós esperarmos no tempo de Deus, não nos precipitarmos. Olha nessa situação Olha nessa situação, Agar acabou sofrendo, porque ela teve que pegar seu filho do coração, seu filho amado que ela gerou, sabendo que ele teria direito a permanecer na tenda debaixo da proteção de Abraão, teve que sair para o deserto com apenas um pouco d'água, um pedaço de pão com seu filho. A mãe se desesperou, assim, eu não quero ver meu filho morrer, eu vou largar ele aqui, e porque eu não quero ver ele morrer. Mas Deus escutou a voz de Agar quando Ele mandou um anjo falar com ela dos céus, dizer: não, por que tu chora, por que tu teme? E hoje eu quero te perguntar, por que tu chora, por que tu teme? Tu acredita que Deus não vai fazer um milagre acontecer como Ele fez na vida de Ismael? Tu acha que Ele não vai abrir os teus olhos no momento oportuno, no momento certo, para te enxergar a bênção que está diante de você? Ele vai, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo os mesmos milagres, surgir água no deserto, abrir mar, fazer colunas de fogo te aquecer, coluna de nuvens para te não te queimar no sol. Hoje pela parte da manhã eu estava contando um testemunho para uma irmã pelo WhatsApp. Deus, Ele cuida de detalhes. Deus não é um Deus assim que joga e tu tem que catar o milagre no meio daquela enxurrada que vem. Não, Ele é um Deus que entrega o milagre. Ele é um Deus cuidadoso, zeloso. Ele cuida dos seus filhos. E você muitas vezes está dizendo aí: ai, Deus me esqueceu. Estou vivendo, não, irmão, estou vivendo a história de Sara e de Abraão. Deus me prometeu, mas até agora eu não vi. Eu vou fazer do meu jeito, assim, que daí vai acontecer. E daí eu vou conseguir o milagre. Tu pode até conseguir por um breve período de tempo, tu pode tomar posse do teu milagre. Mas ele se vai das tuas mãos, porque ele não é da promessa. Ele não vai durar nas tuas mãos, se tu agir com as tuas mãos. E Deus, Ele quer te entregar o milagre verdadeiro nas tuas mãos, o da promessa, aquilo que Ele te prometeu naquela noite que tu chorava, aquilo que Ele usou a boca do profeta para te falar quando tu disse: Deus, fala comigo. Quando tu diz: Deus, eu estou nessa igreja hoje, eu vim nesse culto porque eu quero te ouvir. Usa, Senhor, para falar comigo. Não era aquele momento, Deus não quis usar o profeta para falar com você. Daí você saiu desesperado, disse: ai, mas Deus não usou, Deus não falou. Então não foi Deus que prometeu. Foi Deus que prometeu sim. Se Ele prometeu libertar, curar, sarar, a
promessa está de pé, vai se cumprir. Não saia colocando uma Agar da vida no teu caminho, no teu caminho, fazendo o teu milagre, que não é aquele o caminho para seguir. Agar sofreu consequências, já sofria por ser escrava, sofreu por um breve período de tempo no deserto, vendo seu filho quase morrer, porque foi usada por pessoas. Muitas vezes será que a gente não está usando de meios e de pessoas para nos abençoar, para nos promover o nosso milagre que a gente quer, sem estar olhando se está prejudicando ou não? Por a lei da época, Sara não podia expulsar Agar da sua tenda, debaixo da proteção de Abraão, porque era sua serva e ela gerou e carregou um filho, descendência de Abraão, sanguíneo. Ela não poderia estar fazendo aquilo, mas por uma discussão, por uma brincadeira entre irmãos, a mãe se ofendeu. Não preciso mais dela agora. No dia do desmame de Isaac, não preciso mais dela agora, eu já tenho o meu filho. Abraão, manda ela embora. Abraão pegou e foi, escutou sua mulher, mandou com certeza com o coração partido, porque ele já tinha um carinho, já tinha se passado mais de 13 anos que ele convivia com Ismael. Ele já tinha pegado amor pelo aquele filho, e era filho dele, era sanguíneo dele. Teve que despedir a mulher com o seu filho para o deserto. Aos olhos humanos, todo mundo sabe que se tu vai para o deserto, tu morre. Ainda mais com um pouquinho, um odre de água é mais ou menos 1,5 litro. E um pedaço de pão, a palavra de Deus nos relata, seria o quê? Um meio pão caseiro, um pão asmo, que era na época ainda. Um pão meio sem sabor ainda. Com certeza Abraão sentiu aquilo também, de ter que mandar Agar com o filho dele morrer no deserto. Mas será que nesse período que Agar e Ismael estavam indo para o deserto, Abraão não clamou ao Senhor? Será que Deus não se compadeceu do clamor de Abraão? Será que não tem gente orando por ti aí e você nem sabe? Será que não tem pessoas aí orando por você? Porque Deus fala na palavra que Deus escutou a voz do menino, Deus escutou o choro do menino, Deus levantou o menino para uma grande nação, Deus prosperou o menino. Hoje, com certeza, tem gente orando por você também, porque a palavra não nos fala, não nos relata, mas com certeza Abraão sentiu e orou a Deus, pedindo que abençoasse o seu filho. Hoje também tem pessoas orando por você. Você nem imagina quem. Você nem tem ideia de quem. Quem às vezes tu pensa que não está orando por você, é o que está orando, está pagando preço de joelho na noite ali. Acredite, Deus faz milagre através do poder da oração. Se você quer tanto um milagre na vida de alguém, ore também pela essa pessoa, mesmo quando ela te afronta, mesmo quando ela te magoa, te chateia, te diz palavras duras e cruéis. Ora por ela também, que Deus vai honrar a vida de todos, em nome de Jesus. Aleluia! E se porventura tu está sendo uma Agar da vida, está passando por uma dificuldade, está se sentindo escrava do inimigo, ore a Deus que Ele é poderoso para ouvir a tua oração e te libertar dessas amarras de Satanás. Hoje, toma posse da tua bênção, leia essa palavra, Gênesis capítulo 21, do 14 ao 21, e medite nela. Deus quer falar mais ainda contigo. Deus ainda quer te revelar mais ainda sobre o poder dele na tua vida. Ele quer falar para você que Ele é contigo, que Ele não te abandonou. Tu pode estar passando por um deserto, mas Ele vai enviar o socorro. Ele vai abrir teus olhos em meio à dificuldade e você vai enxergar o teu milagre que está ali diante de ti. Mas por um momento de preocupação, por um momento de aflição, por um momento que tu está apavorada, você não está enxergando o teu milagre.
Mas Deus hoje me usa para te dizer, o milagre está diante de você. Abre os teus olhos espirituais e toma posse da tua bênção. Deus tem algo grandioso, Deus vai te fazer grandioso, Deus vai te fazer uma nação, descendência de ti também. Tu também vai crescer, tu também vai ser frutificada, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma breve oração, já se passaram 20 minutos, muito rápido esse tempo, tá voando. Senhor, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, neste momento eu entro na Tua presença, Pai, com o coração, Pai, alegre, conseguir, Pai, ouvir a Tua voz e passar para os Teus filhos, Pai, o que o Senhor queria falar. Pai, abençoa do alto da cabeça, planta dos pés esse meu irmão, essa minha irmã que ouve esse áudio, que vê esse vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abra os olhos espirituais deles, Pai, para que eles possam ver o Teu milagre diante deles, Pai. Que eles não fiquem com medo, que eles não se atemorizem e acreditem cada vez mais que o Senhor é com eles, o Senhor tem bênção, o Senhor tem maravilhas para derramar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz, na graça de Deus. Se possível, curte o vídeo, compartilhe, assim, acione o sininho para que toda vez que eu estiver gravando o vídeo, o YouTube te avisa. Amém? Fique na graça de Deus.